São Gonçalo do Amarante. Já estou na instituição desde 2009, para quem não me conhece. Eu já fui coordenadora de pesquisa, extensão, coordenei a incubadora também durante um tempo, durante o período de implementação. Eu estava, inclusive, na coordenação de pesquisa, né? E graças a Deus aí estamos colhendo muitos frutos, né? Com a incubadora hoje. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a parte de ecologia, tá? Então a gente vai focar em alguns conceitos, tá? Voltados para ecologia. Eu dividi com o professor Jefferson esse ano. No ano passado eu fiquei com ecologia 2 e esse ano quem ficou com a parte de ecologia 2 foi o professor Jefferson, e eu vou trabalhar mais a parte de ecologia 1, tanto a parte de ecologia, bioquímica da célula, a parte de citologia, a parte bioenergética, tá? Divisão celular e a parte do sistema reprodutor. Então, isso é o que vai ser abordado durante as minhas aulas, né, aqui. O assunto de ecologia é um assunto que ele vem caindo com muita frequência no Enem, né? É um assunto que ele pode puxar conteúdos da química, ele pode buscar conteúdos da física, ele pode buscar conteúdos até mesmo da matemática para fazer parte, né, do processo de desenvolvimento de uma questão em ecologia. Vocês tentaram fazer a lista de exercícios? Eu vou entrar aqui no meu celular para que eu vou tentar entrar na aula para acompanhar o chat também. Ou se alguém puder ir me falando as perguntas. Mas, enfim, eu já liguei aqui, até mais fácil. Que aí eu vou seguindo vocês, tá? Vocês fizeram a lista que eu enviei ontem? Alguém tentou fazer alguma questão? E aí, alguém? Alguém tentou? Ok. Então, vamos lá. Vamos responder em conjunto, tá? Então, na primeira questão, eu trago um assunto que é a magnificação trófica, ou também chamado de bioacumulação, tá? Que vai ser a acumulação de compostos ao longo da cadeia alimentar, tá? Esses compostos, eles podem ser, por exemplo, agrotóxicos, pode ser o mercúrio. Então, exemplo, quando o pessoal está fazendo a coleta do ouro, muitas vezes para identificar mais facilmente esse ouro, o que é que eles fazem? Eles colocam mercúrio. E esse mercúrio, ele vai ser dissipado na água e, consequentemente, os peixes, quando eles abrem a boca para a entrada de água, né, até mesmo para o processo de respiração deles, o que é que vai acontecer? Esse material, ele vai começar a acumular no corpo desses organismos, assim como também vai acumular nos indivíduos produtores. Agora, preste atenção. Geralmente, dentro de uma cadeia alimentar, o que é que vai acontecer? Se vocês observarem essa figura aqui, deixa eu ampliar ela aqui para facilitar para vocês conseguirem visualizar, que ela ficou pequenininha. Principalmente se alguém estiver acompanhando no celular,
vai ficar difícil de visualizar. Então, se vocês observarem, olha, o fitoplâncton ele vai acumulando, certo? Porém, quando vai passando para os diversos outros níveis tróficos, esse acúmulo ele vai sendo maior. Por quê? Geralmente, o zooplâncton não vai comer só um fitoplâncton, vai comer vários. E aí, a porcentagem ela vai ficando ainda cada vez maior, tá? Então, aqui eu trouxe essa questão. Uma cadeia alimentar marinha é constituída por 5 níveis tróficos. E a espécie do topo dessa cadeia, ela é consumida por humanos. Então, quem fica no topo dessa cadeia seria, tá aqui, ó, nós, tá? Um poluente inorgânico é absorvido por tecidos de muitos seres marinhos. Ele foi descartado inadequadamente no oceano. Esse poluente apresentará maior risco à saúde dos humanos se o seu ingresso nessa cadeia alimentar marinha ocorrer através de quem? Olhe, veja bem, à medida que se distancia dos organismos, o que é que vai acontecer? Consequentemente, vai ocorrer um acúmulo maior. Por quê? O fitoplâncton, ele vai absorver uma certa quantidade desse poluente, tá? Mas o zooplâncton, por exemplo, que vai se alimentar dele, não vai se alimentar só de um, vai se alimentar de vários. Então, vai ocorrendo o que a gente chama de bioacumulação ao longo dos indivíduos dessa cadeia. De forma que, quanto mais cedo esse organismo ele for absorvido, consequentemente, maior vai ser o poluente que vai se acumular. O que foi, gente? Tem gente que tá sem áudio? Tá baixo o áudio, é? Para mim, o áudio tá ok, pelo menos para mim. Pronto. Eu aproximei mais o microfone para facilitar para vocês, tá? Então, o que é que vai acontecendo? Quanto mais baixo, quanto mais próximo do produtor, certo? Ocorrer esse processo de bioacumulação, maior vai ser a quantidade de poluentes que vai chegar no consumidor final, ou seja, lá nos seres humanos, nesse caso, tá? Então, nesse caso, a resposta seria qual alternativa? A, B, C, D ou E? Professora, tem uma pergunta aqui. Será que Ou responde? consome os nutrientes também. Olhe, nesse caso, ele está falando de um composto, de um poluente inorgânico. Se é um poluente inorgânico, ele vai ser absorvido sim pelos produtores. E o produtor, ele vai iniciar esse processo de levar esse poluente ao longo da cadeia alimentar. E aí, qual é a letra? Preste atenção, gente. Olha, esse poluente apresentará maior risco à saúde dos humanos se o seu ingresso nessa cadeia alimentar marinha ocorrer através dos. Não, Anne, não tem a ver com a perca de energia, tá? Tem a ver com acúmulo. Quanto mais distante do consumidor final, maior vai ser o acúmulo ao longo do tempo. Então, preste atenção. Justamente, é o oposto. É a letra A. Por quê? Porque quanto mais distante tiver, mais vai acumular ao longo do tempo na passagem dos níveis tróficos.
E aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Mais poluente vai chegar até nós. Então, exemplo, eu tenho uma alga, certo? Um peixe pequeno, ele comeu essa alga. Essa alga já estava contaminada. Só que ele não vai comer só uma única alga, ele vai comer várias algas. Vamos supor que ele coma 10 algas, certo? Então, ele vai ter 10 vezes mais poluente do que a alga, certo? Mas ele só vai ter 10 vezes mais poluente do que a alga porque ele se alimentou dessa alga, ok? Se eu tiver um peixe maior que vai se alimentar desses peixes pequenos, certo? Esse peixe pequeno ele não absorveu 10 vezes mais poluente do que o produtor. Consequentemente, se eu me alimentar de mais 10, então significa dizer 10 mais 10, eu vou ter 20 vezes o número de poluentes do produtor, tá? Então, quanto mais distante tiver do consumidor final, maior vai ser a absorção de poluente que esse consumidor final ele vai absorver, tá? Porque isso vai se acumulando ao longo do tempo no corpo desse indivíduo. Exemplo, peixe. A gente não come só um peixe ao longo da nossa vida. A gente vai comer vários peixes ao longo da nossa vida. E se a gente comer o peixe contaminado, o que é que vai acontecendo? Vai bioacumulando no nosso organismo. Vamos supor que a gente coma um peixe que ele foi contaminado sem ter se alimentado de um organismo que tivesse sofrido um processo de poluição. Só ele que foi poluído. Então, o grau de poluição que eu vou absorver vai ser menor, tá? Do que se ele tivesse comido, por exemplo, do produtor. Porque do produtor ele comeu várias vezes. Então, já acumulou no corpo dele aí uma grande quantidade de poluente. Aí, quando eu vou comer ele, consequentemente, eu já vou comer aquele poluente que está acumulado no corpo desse indivíduo. Ficou claro para vocês isso? Sim, perfeitamente. Então, a resposta correta é a alternativa A, tá? Produtores. Geralmente, esses casos de bioacumulação, eles aparecem muito envolvendo questões também de química, tá? Às vezes, cai, aí você fica sem saber se é biologia, se é química, porque às vezes ele fala do tipo de poluente que está envolvido ali no processo. Bom, nessa questão de número 2, é Unicamp 2021, tá? A caça, que passou a ser proibida nos países a partir de 1967, no país, desculpe, a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos estados de Rondônia, Acre, Roraima e a Amazônia. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em área de proteção ambiental alertam para a necessidade de conservação da espécie. Esse texto ele foi adaptado, tá, de uma pesquisa da FAPESP, de São Paulo. É uma revista, tá, uma revista eletrônica, que vocês podem até se inscrever na página dela, que ela fica mandando, inclusive, diariamente informações para vocês, tá? Informações científicas. E aqui, a figura a seguir, ela indica o número total de animais terrestres mortos no período de 1904 até 1969. Aí tem o caititu, 5,45 milhões, veado mateiro, 4,15, a queixada, tá? 3,11,
A jaguatirica e gato marajá, 800 mil. E a onça pintada, 180 mil, tá? Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que, olha, eu até coloquei aqui para vocês um endereçozinho eletrônico que vocês podem tá entrando e tá fazendo a leitura, tá, desse artigo aqui, que ele fala da megafauna e o fim dos grandes semeadores. Por quê? Esses organismos, eles são extremamente importantes para o processo de semeadura, tá? De diversas espécies. Ele vai ser responsável, inclusive, pela recolonização de algumas áreas que foram degradadas por áreas, por exemplo, que sofreram um processo que a gente chama de sucessão primária. Ocorreu a extinção, tá, das espécies de determinado local e vai ocorrer agora o que a gente chama de sucessão secundária, aquele terreno ele começa a ser povoado novamente por novas espécies. Isso é o que a gente chama de sucessão secundária. E esses grandes mamíferos, eles são extremamente, né, importantes para que ocorra esse processo. Considerando os conhecimentos sobre a biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Por quê, Sofia? Diga assim, que a professora quase induziu. Pode dizer também. Gente, não precisa ficar com vergonha de perguntar, não, tá? Olha, eu sou uma pessoa super tranquila para isso. Eu gosto, inclusive, que vocês participem, que vocês dialoguem, tá? Na realidade, gente, eu até trouxe essa imagem para vocês para mostrar a importância, porque muitas vezes isso não é falado tanto na sala de aula, tá? Mas os mamíferos, vocês vão ler ao longo desse artigo, né, científico, vocês vão ver que realmente eles são responsáveis, não só porque eles se alimentam, né, e sai no cocô deles, por exemplo, essas sementes, mas também eles podem levar essas sementes presas no corpo, tá, deles. E aí, consequentemente, promover esse processo, né, de semeadura. E quando a gente fala que na letra A, por exemplo, ele fala que o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor do que a caça dos mamíferos herbívoros. Na realidade, não é isso que acontece. Quando você tira qualquer organismo de uma teia alimentar, você vai poder estar ocasionando um desequilíbrio ecológico ali. Seja um ser carnívoro, seja um ser herbívoro. Por quê? Quando você tira um carnívoro, o que é que acontece? Você vai fazer com que a população dos herbívoros ela aumente. E, consequentemente, a de produtor vai diminuir. Olha o desequilíbrio ambiental que está acontecendo aí, tá? Aí ele fala que a função ecológica dos grandes mamíferos caçadores é substituída pelos animais endêmicos de pequeno porte. Não, por quê? Porque a função desses organismos, mais uma vez, né, vai ocorrer um desequilíbrio ambiental, porque quando você retira qualquer espécie do seu ambiente natural, o que é que vai acontecer?
ela vai deixar de predar alguém. E se não tiver alguém que prede essa espécie, essa população vai começar a aumentar. E aí, os animais ou vegetais que essa espécie ela consome, consequentemente, o que é que vai acontecer? Ela vai diminuir. E aí vai ocorrer um desequilíbrio ambiental. Tá? Então, uma espécie de pequeno porte, ela não vai poder substituir essa de grande porte. Tá? E ele fala que a caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na teia alimentar. Não mantém. Por quê? Porque você não está fazendo também um equilíbrio da quantidade de produtores. Então, a quantidade de produtores vai aumentar significativamente. Os produtores dentro de uma cadeia alimentar, isso foi justamente para evitar o desequilíbrio ambiental e evitar que ocorra a extinção dessas espécies. Porque quando você retira qualquer organismo do seu hábitat, certo? Ou seu habitat, tanto faz, é a mesma coisa. Quando você retira esse organismo, você vai ocasionar um desequilíbrio em toda a cadeia. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas? Então, simbora, meu povo, que hoje é São João. A figura abaixo representa uma teia alimentar em um ambiente terrestre, tá? Então, tá aqui, olha. Eu tenho fungos, que são organismos decompositores. Aí eu tenho aqui árvores, gramíneas, sementes. Aí vem as cadeias alimentares, né? Presentes aí, que estão interligadas. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de teia alimentar. Aí na questão ele pergunta assim: na teia alimentar apresentadas, são consumidores primários os seguintes seres. Vamos fazer aqui, olha. Gramínea é o quê? Produtor. As sementes. Vamos me ajudar aí. Produtor. As árvores. Produtor. O coelho está se alimentando da gramínea. Então, ele é o consumidor o quê? De primeira ordem ou consumidor primário. O esquilo também pode ser considerado um consumidor primário. Quem mais é consumidor primário aí? Vamos me ajudar aí. As aves, o camundongo, o veado. Tem mais alguém que eu esqueci aqui? Consumidor secundário. A raposa pode ser considerado um consumidor secundário, né? Tanto nessa cadeia aqui, quanto se eu levar em consideração essa outra cadeia. Se eu levar em consideração essa cadeia aqui também, a ave, consumidor secundário, o gavião, né? A cobra, a coruja, posso considerar ela secundária, ó, se eu levar em consideração essa cadeia aqui, ó, camundongo, coruja. A raposa também, né? Eu acho que deu. Vamos ver aqui. A cobra de novo. E o terciário aí? Ah, e o leão da montanha também pode ser considerado secundário, ó. Veado,
leão da montanha, certo? Mas se eu levar em consideração agora, olha, essa cadeia, camundongo, gavião, não, essa aqui eu não posso, vamos lá, gramínea, coelho, leão da montanha. O leão da montanha está comendo coelho. Vai ser consumidor secundário também. Mas se eu tiver, por exemplo, coelho, cobra, secundário, tem alguma outra possibilidade aí? O leão terciário, se a gente partir de onde? Micael. Ok, vamos lá. Eu vou pegar aqui as alternativas, eu vou ler para vocês, tá? Que vai facilitar. Se vocês tiverem aí disponível também. Na teia alimentar apresentada, são consumidores primários quais seres vivos? Aí qual é a letra correta? O coelho é primário. Ó, o coelho é primário. Secundário aqui vai ser a raposa. A gente entrou um negócio aqui no meu olho, deixa eu só. Qual seria a alternativa correta aí? Letra A, tem gavives, cobras e sementes. Semente é o quê? Aqui a gente já pode eliminar logo, porque quando a gente fala em semente, a gente está falando de quê? De produtores, né? Vamos aprender a fazer por eliminação as questões. Entrou alguma coisa no meu olho, gente, rapidinho. Letra E, aves granívoras, esquilos e coelhos, né? Aí, camundongos, coruja. Coruja, ela é o quê? Consumidor secundário, né? Ela não é consumidor primário. Então, por isso que a D está errada, né? E a raposa também. A raposa é consumidor secundário, tá? É bom a gente ir fazendo por eliminação, tá, pessoal? O leão da montanha, ele é consumidor o quê? Secundário, tá? Então, por isso que está errada a letra C. E a B, ele já traz logo aí, gramíneas, né? Gramíneas são produtores. E os produtores, eles são o primeiro nível trófico e não são consumidores, tá? São seres fotossintetizantes. Então, a alternativa correta, letra E. De eu fiz a lista. Ou eu fiz por eliminação. Vamos lá, para a próxima questão. Para a próxima questão, eu achei por bem dar alguns conceitos para vocês que eu não sei se vocês estão lembrados, tá? No ano passado, quem está no quarto ano, quem trabalhou esse conceito com vocês foi o professor Jefferson. E se tiver alunos do terceiro ano assistindo aula hoje, eles não viram ainda esse assunto. Então, por isso que eu achei bom revisar. Existem 3 tipos de pirâmides, tá? Existem as pirâmides de biomassa, a pirâmide de número e a pirâmide de energia, tá? Então, cada retângulozinho desse aqui está representando um número, tá? De cada nível trófico. Então, exemplo, eu tenho aqui
1.000 plantas são suficientes para alimentar 300 gafanhotos, que são responsáveis pela alimentação de 20 aves, certo? Mas eu posso ter também uma pirâmide de número invertida. Quando é que eu vou ter uma pirâmide de número invertida? Quando eu tiver algum produtor de grande porte, exemplo, uma árvore, tá? Geralmente, quando eu tenho esse produtor de grande porte, consequentemente, eu vou ter uma base estreita, é o que eu chamo de pirâmide invertida, tá? Então, por exemplo, 3 IPs são suficientes para alimentar 1.000 besouros, que são suficientes para a alimentação de 20 aves, ok? Isso que é uma pirâmide de números. Quase que eu ia falar uma perua. Nós temos também a pirâmide de biomassa. A biomassa, ele está representando o peso da matéria viva, tá? Da matéria orgânica. Então, por exemplo, 10.000 quilos de feno é responsável por alimentar 500 quilos de gado, tá? Que vai ser responsável por alimentar um homem, por exemplo, de 100 quilos. Aí você, professora, 500 quilos. Mas, gente, isso é ao longo da vida, tá? Não é que de uma vez só, tá? O homem, ele vai consumir. Isso é uma proporção que a gente está fazendo ao longo da vida. E a pirâmide de biomassa, geralmente, ela é invertida em ambientes aquáticos. Por quê? Porque o potencial biótico das algas, ele é bastante elevado. Vocês sabem o que é potencial biótico? Quem está assistindo a aula comigo já deve lembrar. Falei isso essa semana. Potencial biótico é a capacidade que uma população qualquer ela tende a crescer, certo? É a capacidade que ela tende a crescer sem levar em relação à resistência do meio. Exemplo, fator de mortalidade, natalidade, emigração, imigração, certo? Então, é a capacidade que uma população tem de crescer. As algas, elas se multiplicam muito rapidamente, tá? Então, ela tem um potencial biótico muito alto. Então, nesse caso, 10 quilos de algas é o suficiente para alimentar 200 quilos de peixe, que é suficiente para alimentar 500 quilos de tubarão, tá? Então, essa pirâmide invertida de biomassa, ela só vai ocorrer em ambiente aquático. Por quê? Devido ao potencial biótico das algas. Ficou claro isso para vocês? A menina deixou a boneca aqui, a boneca começou a falar, chega, eu levei um susto. Bom. Aí eu copiei. Gente, a pirâmide de energia, ela só vai ser desse jeito aqui, ó. Eu não coloquei o slidezinho da pirâmide de energia. Porque não vai existir pirâmide de energia invertida, uma vez que a energia ela vai se dissipando à medida que vai passando ao longo dos níveis tróficos, tá? Então, você nunca vai ter uma pirâmide de energia invertida. A pirâmide de energia sempre vai ter a base maior e a energia ela vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Isso ficou claro? Então, vamos lá, vamos para essa questão. As imagens a seguir representam pirâmides ecológicas, um modelo gráfico que expressa as relações entre os diferentes níveis tróficos nos ecossistemas. Analise-as e, em seguida, responda o que se pede.
Qual das opções abaixo expressa corretamente as relações que elas representam os diferentes níveis tróficos em um ecossistema? A pirâmide 1, ela pode ser uma pirâmide de biomassa? Pode. Mas de um ecossistema terrestre? Pode? De biomassa? De um ecossistema terrestre? Por quê? Lembra que eu enfatizei para vocês que pirâmide de biomassa invertida só em ambiente aquático, tá? Cujos produtores são árvores de grande porte. Não. Isso aqui seria se eu fosse falar de pirâmide de número, né? O topo tá menor, mas aqui sempre você vai ter produtor, consumidor primário e aqui sempre o consumidor secundário. Tá? Sempre você vai estar representando produtor, consumidor primário e consumidor secundário, ou terciário, quaternário, enfim, vai depender da pirâmide, tá? A pirâmide 2 pode ser uma pirâmide de energia de um ecossistema terrestre, cujos produtores, eles são as gramíneas? Sim? Sim, né? Porque geralmente quando você tem um produtor de pequeno porte, você vai ter uma base mais larga, né? Então, na realidade, a gente achou a alternativa correta, né? Mas vamos lá para as outras, verificar porque elas estão erradas. A pirâmide 2 pode ser uma pirâmide de biomassa de um ecossistema aquático? Por quê? Justamente porque a deveria ser invertida. Muito bem. A pirâmide 3, vamos olhar para essa pirâmide 3 aqui. Pode ser uma pirâmide de número de indivíduos cujos consumidores primários são parasitas de ciclo de vida curto. Se eles tivessem um ciclo de vida curto, o que é que ia acontecer? Ia ter que ter muitos, né? Para muito mais para estar alimentando os organismos daqui de cima, tá? A pirâmide 3 pode ser uma pirâmide de biomassa de um ecossistema aquático? Também não, né? Nós vimos que ela é uma pirâmide invertida. Ficou clara essa questão para vocês? Ficou clara a questão do potencial biótico? Posso. É a capacidade que vamos supor, eu até dei esse exemplo hoje pela manhã na aula de biologia. É a capacidade que uma população ela tem de deixar descendentes, de se reproduzir e deixar descendentes. É a capacidade que uma população ela tem de crescer, de aumentar o número de indivíduos. Exemplo, eu tenho uma população de pássaros, um casal de pássaros, que no ano ele coloca 6 ovos, certo? Ao final de 15 anos, eu vou ter 100 milhões de descendentes desse casal. Isso sem levar em consideração mortalidade, taxa de imigração, emigração. Exemplo, o potencial biótico da espécie humana.
é a capacidade que a nossa espécie tem de gerar descendentes férteis. Aliás, de gerar qualquer tipo de descendente, não só descendentes férteis, tá? Qualquer tipo de descendente. Só que sempre a gente vai ter uma resistência do meio. Um exemplo de resistência do meio que está acontecendo hoje é o quê? A Covid-19, que ela está vindo para quê? Para ocasionar mortalidade de parte da nossa população. Então, ela está influenciando no nosso potencial biótico, que é a capacidade que a nossa população ela tem de crescer. Ficou claro agora, Estela? Pronto. Potencial biótico é simplesmente a capacidade que uma população ela tem de aumentar o seu tamanho, aumentar a quantidade de indivíduos, tá? Por nada, meu amor. Bom, as cascas... quase que não sai. As cascavéis, não sai mesmo, são serpentes peçonhentas, tá? Que se distribui do México até a Argentina. Elas são reconhecidas por elas terem esse guiso, ou também chamado de chocalho. No território brasileiro, elas são identificadas pelo menos 5 subespécies. Nós temos a Crotalus durissimos cascavela, Crotalus durissimos marajoense, Crotalus durissimos colineatus, Crotalus durissimos terríficos e a Crotalus durissimos guruíma, sendo as duas primeiras subespécies, elas sendo endêmicas, tá, do território brasileiro. Então, a Crotalus durissimos cascavela e a durissimos marajoense, tá, elas são típicas daqui do nosso país, tá? O que são organismos endêmicos, turma? Não, Vitória. Isso. Na realidade, uma espécie endêmica, ela é uma espécie típica de determinada região. É uma espécie que você vai encontrá-la em uma determinada região. Nós temos um exemplo prático muito próximo aqui da gente. Vocês já ouviram falar do lagartinho de fuliço? Do Coleodactylus natalensis? Pronto. Coleodactylus natalensis, ele tem uma localidade que você só vai encontrar ele lá. Alguém sabe me dizer qual é? É num parque da nossa cidade, da cidade do Natal. Parque das Dunas, justamente. Então, a professora Elisa Freire, né, nos seus estudos herpetológicos, ela verificou a existência desse lagartinho de foliço, tá? É o menor lagarto do mundo, é o chamado Coleodactylus natalensis, e ele é endêmico do Parque das Dunas. A gente só vai encontrar ele lá no Parque das Dunas, tá? Então, o que são organismos endêmicos? São organismos que eles são encontrados em uma determinada região, tá? Anne colocou aqui uma espécie que vive somente em uma determinada localização. Tá correto, é uma outra forma também da gente estar conceituando um organismo endêmico. Ficou claro isso para vocês? Cite um exemplo de impacto negativo para a agricultura caso uma serpente dessa endêmica ela seja extinta. O que é que vai acontecer? Isso, seria um desequilíbrio, né,
ecológico, um desequilíbrio ambiental, onde, por exemplo, geralmente essas cobras elas se alimentam bastante de roedores, tá? E aí o que é que ia acontecer? Se essas serpentes endêmicas elas fossem extintas, essa população de roedores ela poderia aumentar e prejudicar principalmente na questão da agricultura de determinada região, tá? Então, esse seria um dos impactos que poderia estar trazendo para uma determinada localidade. Considerando a categoria taxonômica, a que corresponde à palavra duríssimos do nome científico, cite a espécie. Qual é a categoria taxonômica dessa palavra duríssimos? Quem está estudando o Biologia 2, eu acho que deve saber. Eu não sei também se Jefferson começou com genética com vocês. Olha, um nome científico, ele vai ser constituído sempre pelo nome, o nome do gênero, tá? E o nome da espécie. Essa espécie, ela vai ser o que a gente chama de epiteto. Eu estou escrevendo com mouse, tá? Talvez não fique tão legal a minha letra. Um nome científico, ele sempre vai ser constituído de duas palavrinhas. O gênero e o que corresponde à espécie. O gênero, geralmente, é o que a gente chama de epiteto genérico, tá? E o epiteto específico, ele vai estar determinando qual a espécie que se refere àquele animal. Esse nome científico, ele foi determinado por Linné, tá? Ele é o pai da classificação biológica, da taxonomia, certo? E então esse nome duríssimos, ele se refere ao epiteto específico, tá? Quando a gente leva em relação à categoria taxonômica, tá? Quem não sabe o que é taxonomia, é a parte da biologia que estuda a classificação dos organismos. Classe, Mikael, ele ainda vai estar acima de gênero, tá? Classe, aí vem gênero e aí vem espécie. Aí, aliás, classe, ordem, gênero e espécie. Então, essa palavra duríssimos refere-se ao epiteto específico. Cite a espécie que pertence a todas as cascavéis descritas no texto. Todas as cascavéis, elas vão ter como nome científico o quê? Crotalus durissus. O nome científico, tá? O nome da espécie, ele sempre vai ser constituído por dois nomes, o gênero e a espécie, tá? A espécie, o nome, quando eu falo o nome da espécie, é duplo. Então, ele vai ser constituído pelo epiteto genérico e pelo epiteto específico. Então, todas as cascavéis, elas vão ser crotalus duríssimos, duriços, tá? Então, todas elas, se você observar todas elas, vai ser crotalus duriços, crotalus duríceos. O que vai diferenciar é a subespécie dela. Uma vai ser cascavela, a outra vai ser marajoense, a outra vai ser polilineatus, tá? A outra vai ser terríficos. Então, sempre o nome científico, ele vai ser duplo, tá? Então, ele vem o gênero acompanhado do nome da espécie.
e o nome da espécie vai ser tudo junto. Se vocês não tiverem uma aula sobre isso, eu posso ver um horário, né, fora o horário do meu amigo no Enem, no IF, que a gente pode fazer uma aula extra só sobre taxonomia, tá? Onde eu posso estar explicando para vocês a parte de cladograma, eu posso estar explicando para vocês toda a parte que hoje a taxonomia ela leva em consideração a classificação filogenética, o passado evolutivo dos organismos, tá? Então, a gente pode marcar, se o professor Jefferson não for abordar esse assunto com vocês, eu posso fazer, que eu gosto que só dessa parte de classificação biológica. Questão de número 6. O conhecimento de hábitat e nicho ecológico é fundamental em estudo da ecologia e conservação das espécies. Em relação aos conceitos de hábitat e nicho ecológico, assinale o que for correto. Primeiro de tudo, o que é o hábitat ou habitat? Deixa eu ver aqui se eu facilito para vocês. É o lugar, é o local, pronto, onde determinado organismo vive. Então, exemplo, eu até falei para os meus alunos que antes eu falava que o meu hábitat era o campus São Gonçalo do Amarante, que eu passava mais tempo lá do que na minha casa. Hoje, eu digo que o meu hábitat, tá? Muito bem, Vitória. O nicho são as atividades. Então, exemplo, o meu hábitat é o condomínio Sírios, tá? O meu nicho ecológico hoje é ser professora, ser mãe, ser esposa, ser síndica, ser dona de casa, ser, deixa eu ver o que mais, psicóloga às vezes das amigas. Então, assim, eu desempenho vários papéis aqui no local, né, onde eu estou presente, tá? Então, o papel desempenhado pelos organismos no meio ambiente, eu vou estar falando em relação ao nicho ecológico. Muito bem, Maria Vitória. Além de ser pré-vestibulanda, você também faz o que mais? Futura médica? Futura engenheira? Futura historiadora? Futura bióloga? Zootecnista? É futuro o quê? Para a área de saúde, ok. Muito bem. E aí, gente? Qual a somatória dessa questão? Quais são as alternativas aí que estão corretas? 3? Então, 1 e o 2 está correto. É isso, Micael? Por que a 4 está errada? Porque a onça ela não vive só nas florestas tropicais. No cerrado, no Pantanal, ela pode viver também na savana. Estou errada? Sim, também. Tem a ver com a apta. Mas também porque ela não vive só em florestas tropicais também, tá? Ela vive em ambientes variados e o hábitat dela, né, não é esse aí. A 8, por que tá errada?
Ó a palavrinha errada aqui, ó. Para sabermos o hábitat de um animal, precisamos saber do que ele se alimenta, né? Onde e o momento do dia em que ele obtém o seu alimento. Então, está se falando em quê? Em nicho ecológico. Então, somente as respostas corretas, 1 e 2, tá? Aqui eu coloquei para vocês essas informações porque eu acho pertinente vocês saberem que uma cadeia alimentar ela pode ser classificada de diferentes formas. Por exemplo, ela pode ser classificada em relação ao hábito alimentar, ao grau de consumo, ao nível trófico, tá? Eu coloquei essa cadeia aqui: capim, grilo, sapo, cobra e a seriema. Quem não sabe o que é uma seriema ou a sariema, é uma ave, tá? É uma ave de grande porte. Essa ave, ela não voa, tá? Para não perder tanto tempo, eu vou colocar aqui seriema, só para vocês visualizarem que bichinho que é, tá? E aí eu coloco aqui. Estão vendo? É uma avezinha grande. Essa ave, inclusive, ela tem lá numa pousada em Martins, o pessoal cria alguns animais e um deles é a seriema, tá? Em relação ao hábito alimentar, se eu for classificar os organismos dessa cadeia alimentar, eu tenho o capim como ser produtor, tá? O grilo, que come o produtor, ele é um herbívoro, tá? E todos os outros organismos aqui, eles vão ser carnívoros. Por quê? Porque eles vão se alimentar de animais. Em relação ao grau de consumo, o capim, ele continua sendo o produtor, tá? O grilo, ele vai ser que vai comer o capim, ele é considerado consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. O sapo, consumidor de segunda ordem, ou também considerado consumidor secundário. A cobra, consumidor de terceira ordem, ou também chamado de consumidor terciário. E a seriema, consumidor quaternário ou consumidor de quarta ordem, tá? Já quando a gente fala em nível trófico, a gente está falando do local que aquele organismo ele está ocupando na cadeia, tá? Então, o capim, qual é o nível trófico que ele está ocupando na cadeia? É o primeiro lugar. Então, ele vai ser o primeiro nível trófico. O grilo, segundo nível trófico. O sapo, terceiro. A cobra, o quarto. E a seriema, o quinto nível trófico. Isso ficou claro para vocês? Pronto. Aqui, eu até coloquei para vocês essa figurinha para a gente verificar os níveis tróficos aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um produtor, certo? Esse produtor, ele está ocupando o primeiro nível trófico. Esse N ficou parecendo um W. Misericórdia, Senhor. Aí eu tenho esse peixe pequeno, que ele pode ser considerado consumidor primário, e ele está ocupando o segundo nível trófico. Se eu for direto aqui para essa ave, tá? Essa ave que pega os peixes, eu vou ter o consumidor secundário e eu vou ter ela ocupando o terceiro nível trófico. Mas se eu for por aqui, ó, gente, consumidor primário, peixe maior, eu vou ter o peixe maior como consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico. E a ave agora? Ela vai ser o consumidor terciário, ocupando o quarto nível trófico. Pode sim, Vitória.
Eles, tanto é que a ave, né, essa ave aquática, ela está ocupando, né, um nível trófico, mais de um nível trófico. Então, ora ela está atuando como consumidora secundária e ora ela está atuando como consumidora terciária, tá? Então, ora ela vai estar no terceiro nível trófico e ora ela vai estar no quarto nível trófico. O objetivo dessa figurinha é justamente mostrar para vocês que um mesmo organismo ele pode ocupar graus de consumo diferentes e níveis tróficos diferentes. Ficou claro isso? E aí vem a questão 7. A cadeia alimentar é uma série linear de organismos pelo qual flui energia originalmente captada por alguns tipos de seres vivos. Sabe-se que em um ecossistema, os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine a seguinte situação e assinale a opção correta: a planta, o gafanhoto, o pássaro e a cobra. A planta, o pássaro e o gavião. A planta, ela vai ser o nível trófico 1. Nessa cadeia, o gafanhoto é o nível trófico 2. O pássaro, nível trófico 3. E a cobra, nível trófico 4. Aqui nessa outra, a planta é o nível trófico 1, o pássaro, o nível trófico 2 e o gavião, nível trófico 3. Qual a resposta correta dessa questão? Letra D. As plantas são consideradas os produtores. Por que A está errada? O pássaro, ele possui o mesmo nível trófico, tanto na cadeia alimentar 1 quanto na cadeia alimentar 2? Não, né? As plantas são seres heterótrofos? Não, elas são seres o quê? Autótrofos, né? São capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas pegam a energia luminosa e transformam ela em energia química. O produtor permanece sempre no último nível trófico? Não. É sempre no primeiro nível trófico, né? E em ele fala que a cobra é um consumidor secundário. E ela, na realidade, é um consumidor terciário, né? Então, resposta correta, alternativa D. 8. Maria é vegetariana. João, pelo amor de Deus, controle meu tempo, que eu falo demais. Eu posso falar até que horas? Até 18h50, professora. Ah, tá. É porque eu falo demais, gente. Adoro falar. Eu fico doidinha quando é dia de prova e que eu não posso falar com meus alunos. E adoro que vocês falem também, viu? Maria é vegetariana e um de seus vegetais prediletos é o brócolis, tá? Seu irmão João já não tem os mesmos hábitos alimentares. Apesar de comer vegetais, ele não abre mão de comer carne. Seu prato predileto é o peixe surubim, que, por sua vez, alimenta-se de peixes pequenos que comem o fitoplâncton. Vamos fazer essa cadeia aqui. Eu vou colocar só fito, tá? Lembre-se que fito é fitoplâncton. Quem não sabe, o fitoplâncton ele é constituído principalmente das algas, tá? Aí eu tenho o surubim. Não tem o surubim, mentira. Eu tenho peixe pequeno. Peixe. Ai, demora pequeno.
Vou botar só o pequeno. Aí eu tenho o surubim. E tem o irmão de Maria, que é João. Aí eu tenho o brócolis. Eu risco minhas questões todinha. Tudo que eu vou fazer, eu risco. Melhor forma da gente entender, tá certo? E Maria. Aí é correto afirmar que Maria e João podem desempenhar na cadeia alimentar descrita os papéis de. No caso de Maria, ela come somente, ela gosta só de comer brócolis. Ela é vegetariana, ela não come peixe. Então, Maria, consequentemente, ela só vai ser consumidora primária, tá? Mas João, ele come tanto o peixe quanto ele come o brócolis também. Então, para João, eu posso fazer duas cadeias alimentares. Uma em que ele vai atuar como consumidor primário também, e a outra que ele vai atuar como consumidor o quê? Consumidor terciário, muito bem. Então, a alternativa correta, letra A. Ficou clara essa questão para todo mundo? Então, vamos para a questão 9. O esquema a seguir representa uma teia alimentar simplificada dos mamíferos da Austrália, tá? Então, aqui, esse número 1 é o dingo, tá? Ele é um lobo. Valeu. Ele é um lobo, tá? E eu vou mostrar mais à frente a fotozinha desse lobo. O 2, a raposa. O 3, o gato doméstico, tá? A 4, a lebre. O 5, os cangurus. E o 6, ele está representando pequenos mamíferos, tá? Os animais representados pelos números 2, 3 e 4 são nativos da Austrália. As demais espécies. Peraí. Os animais representados pelos números não são nativos da Austrália. As demais espécies são. As setas representam as relações consumidor-recurso. Então, é de quem está sendo comido para quem está comendo, tá? É a seta. Ai, tá, desculpa, perdão, amor. É 2, 3 e 4, isso mesmo. Valeu. As linhas tracejadas representam o amensalismo, que no esquema representa que predadores são afetados pela abundância desse dingo aqui, que é esse lobo, tá? Então, quando tem muitos desses lobos, vai prejudicar, tá? A presença do 3, que é o gato doméstico, vai estar influenciando, tá? E vai estar influenciando também a presença do 2, que é a raposa europeia, tá? Então, esses aqui, eles podem diminuir a sua população, mas a de dingo, para ele, tanto faz. Ele vai estar lá presente e os outros estando presentes, para ele, tanto faz, tá? Com base na análise do esquema do texto, responda os itens a seguir. Aí eu voltei para aquela figura, trouxe a figura para cá, tá? Ele pergunta: quantos níveis tróficos estão representados nessa cadeia? Nessa teia, desculpe. Aqui é a figura do dingozinho, tá? Que é um lobozinho selvagem. Ele é bem bonitinho. Parece um cão.
E aí, quantos níveis tróficos estão representados aqui? 4. Vamos ver. Vamos ver pelo coelho. Aqui eu tenho nível trófico 1, sempre vai ser 1. O coelho, nível trófico 2. Nível trófico 3. Lembre-se que aqui, ó, não tem seta. Na realidade, o que ele está explicando na questão é que a presença do lobo, ela influencia a população desses aqui, tá? Mas não tem setinha indo para ele, ou seja, ele, o dingo, ele não vai se alimentar da raposa e nem desse outro organismo aqui, certo? Ele só vai influenciar na presença deles naquele ambiente. Aqui, esse pequeno roedor vai ser o nível trófico 2 e esse vai ser o nível trófico 3. O canguru, ele está se alimentando diretamente do produtor, então ele vai ser o nível trófico. Aqui é 1. Desculpa, viu, gente? Eu coloquei 2 aqui. Aqui é 1. O canguru é o 2 e o dingo vai ser o 3. Então, quantos níveis tróficos está sendo representado? Somente 3 níveis tróficos. Ficou claro isso para vocês? E em qual nível estão o canguru e o dingo? O canguru, ele está no nível trófico 2, não é isso? E o dingo no 3. Ó, Sofia, tomar cuidado para não confundir nível trófico com grau de consumo. Grau de consumo aí você vai dizer que se ele é consumidor secundário, terciário, tá? Mas nível trófico é o local que ele está ocupando na cadeia. Só tomar cuidado, porque a gente pode confundir, tá? Isso é normal. Ficou claro para vocês? O governo australiano quer exterminar 2 milhões de gatos até 2020 devido aos impactos que essa espécie vem causando aos pequenos mamíferos nativos, os quais, por sua vez, vêm diminuindo em função da predação feita pelos gatos. Essa decisão irá aumentar o tamanho populacional apenas dos pequenos mamíferos nativos? Vamos voltar para lá. Deixa eu pegar... Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar... Ó, ele está querendo exterminar os gatos, tá certo? Ele está querendo exterminar os gatos. O gato doméstico, que é esse número 3 aqui. Se ele exterminar esse número 3, certo? Aí ele vem lá na questão e pergunta. Deixa eu buscar aqui. Lá na questão ele pergunta: se ele exterminar esses gatos, tá? Que ele vem ocasionando um impacto nesses pequenos roedores, certo? Se ele exterminar esse gato aqui, ele vai estar influenciando somente a população dos pequenos mamíferos nativos? Sim ou não? Se eu exterminar esse gato, ele vai estar influenciando só sobre esses aqui? Justamente. Ele também, olha, ele se alimenta, veja que ele se alimenta do coelho também aqui, tá? Se ele está se alimentando desse coelho, né, da lebre, aliás, essa lebre, ela come produtor. Se eu exterminei esse aqui, o que é que vai acontecer com a população de lebre?
ela vai aumentar. Consequentemente, o que é que acontece com os produtores? Ele vai diminuir. Consequentemente, ele vai influenciar também na população de canguru, assim como também vai influenciar na população desses roedores menores aqui. Vai tanto aumentar a população de coelhos e roedores, diminuindo essa quantidade de plantas, mas ele também vai estar influenciando na quantidade, ó, de quê? De canguru que está presente, tá? Porque quando você diminui a quantidade de planta, você também vai estar diminuindo o recurso para esses organismos de grande porte. Então, ele vai influenciar tanto o canguru, que vai diminuir a população, diminuindo a população de canguru, vai diminuir também a população de dingo. Isso. Então, vai ocorrer um desequilíbrio ambiental e a cadeia toda ela vai ser prejudicada. Vocês estão vendo que quando a gente extrai qualquer organismo da cadeia alimentar, você mexe com todo o equilíbrio dela. Isso mesmo. Ficou claro essa questão para vocês? Então, as consequências do extermínio dos gatos a curto e médio prazo vai ser justamente o desequilíbrio ambiental, né, podendo ocasionar até mesmo a extinção dos cangurus, do dingo também, e a extinção também, a diminuição de alguns produtores, que eles podem ser até extintos também. Acrescentar mais coelhos e roedores. Se ele está dizendo aqui que ele quer exterminar os gatos, seria uma opção. Seria uma opção, viu, Vitória? Acrescentar os pequenos roedores. Tentar aumentar a reprodução deles. Mas também isso também traria impacto na quantidade de produtores também. E aí teria que se aumentar também a produtividade, né, desses seres produtores. Então, na realidade, não é mexer só com a quantidade de roedores que a gente teria ali, a gente teria que mexer também na quantidade de produtores. E aí a gente vai para a última questão, né, que foi aplicada no Enem Digital 2020. Em um ecossistema, é observada a seguinte teia alimentar. Então, tá aqui, olha, as algas, né, como base dessa cadeia alimentar, né? Essas algas, elas vão servir de alimento para insetos, que por sua vez vão servir de alimentos para peixes, que vão servir de alimentos para aves. Essas algas, elas podem servir de alimento para os moluscos, que pode servir de alimento para os peixes e para as aves, tá? As algas, elas podem servir de alimento direto para os copépodas, tá? São pequenos crustáceos, ok? E que vão servir de alimento para os peixes e que vão servir de alimento para as aves, tá? Vocês estão vendo que existem várias cadeias alimentares aí, e todas elas trazem suas setinhas para quem? Para os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Qual o menor nível trófico ocupado pelas aves e aquele do qual elas participam como consumidores de?
Olha aí que ele está falando de grau de consumo e de nível trófico. Quer que eu faça com vocês? Ou será que vocês vão saber fazer? Nível trófico, a alga sempre vai ser 1. Os insetos, nessa cadeia ele vai ser o 2. Os peixes vai ser o 3. E as aves, nível trófico, 4. Nessa outra aqui, ó, molusco, nível trófico 2, 3, e a ave continua sendo 4. Vamos lá. Algas, copépodes, vai ser o nível trófico 2. Se for algas, insetos, copépodes, vai ser o nível trófico 3. Peixes, vai ser o nível trófico 3, no caso, se for do copépoda para cá, e nível trófico 4. E a ave vai ser o nível trófico 5. Oi, Maria Vitória, por que você colocou a interrogação? Pode fazer a pergunta, amor. Sim, se você estiver levando em conta. É porque eu vim daqui para cá, ó. Eu não fui ainda daqui para cá, não. É porque quando você vem alga, molusco, peixe e ave, tá? Aí faltou esse aqui, ó. A alga, molusco, aí a ave, nesse caso, é o nível trófico 3. É porque eu estou representando cada uma das cadeias que a gente pode estar aqui presente. E aí, nesse caso, seria o quê? O consumidor. Então, a ave ocupando o nível trófico 3 seria o quê? O consumidor de segunda ordem. Alternativa correta, letra B. É porque eu estava colocando cada um, viu, Vitória? Aí, ó, desse aqui eu vim para cá para vir para cá para a ave. Pessoal, vocês viram que as questões do Enem não são questões difíceis, certo? Elas são questões muito de interpretação. São questões que muitas vezes elas trazem no seu contexto, na própria questão, a resposta delas. Não, os fungos e as bactérias, eles são organismos que são considerados decompositores. Os fungos e as bactérias, eles são responsáveis pelo processo de ciclagem de energia. Eles vão ser responsáveis por transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, tá? Então, eles vão devolver, na realidade, para os produtores os sais minerais essenciais para que ele possa produzir o seu próprio alimento. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem coloquei, assim, muitas questões. Não, Maria Vitória, ele não tem um nível trófico, até mesmo porque na maioria das vezes, todos os organismos, eles vão para os decompositores. Produtor vai para lá, ó. Deixa eu mostrar para você essa figurinha aqui que, ó, essa cadeia alimentar aqui, ela está representando bem direitinho isso. Ó, os fungos e as bactérias, eles vão atuar em todos os níveis tróficos. E aí ele não vai ter um nível trófico específico.
tá? Tanto na cadeia quanto na teia alimentar. Geralmente, teia alimentar, a gente nem representa fungos e bactérias. Geralmente não vem os fungos e as bactérias, só mais em cadeia alimentar, tá? Mas pode acontecer, como aconteceu nessa questão do Enem. Mais alguma dúvida, gente? Obrigada, gente. E eu amei estar aqui com vocês também, né? Não, os poluentes, geralmente, eles não são decompositores, não. Os poluentes, eles vão atuar ocasionando processos químicos, mas geralmente eles não são considerados decompositores. Dentro da biologia, os decompositores eles vão ser basicamente as bactérias e os fungos. Podem fazer pergunta, tá? Bom, pessoal, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje, né? Agradecer aí a todos pela presença e graças a Deus, Giovana. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem também, meu CA geralmente é na segunda-feira, aliás, segunda não, mentira, nas quartas-feiras às 14 horas. Aí, se alguém quiser participar, é só falar comigo, tá? Que a gente pode inserir vocês para estar participando desse CA. Viviane, Oi. é Marcelo, tudo bem? Oi, Boa noite. Marcelo. Boa noite. Eu não deu tempo não deu certo hoje de eu entrar aqui. Geralmente eu entro aqui logo no início da aula para falar com o professor. Eu estou aqui na revisão do plano diretor e acabou agora. Só lhe agradecer aí pela aula de hoje para esses meninos aí, tá bom? Relaxe, Obrigado. olha, me senti em casa já aqui. Ah, legal, os meninos, essa sala é muito boa. Valeu, um abraço. Abraço. Bom, gente, um ótimo restinho de semana a todos, né? E vamos aguardar aí a nossa próxima aula, né? Eu espero contar com a presença de vocês. Boa noite a todos. E vamos curtir o São João, gente. Em casa, viu? Só um avisinho, amanhã tem aula de física com Marcelo Mesquita, tá? Todos uma boa noite. Boa noite. Aula com Marcelo amanhã. É física.